Olá, meu nome é Jen Kleber e hoje estarei abordando sobre a estrutura foliar do cacau e os aspectos ecoeconômicos da planta do cacaueiro. Trabalho requerido para cumprimento de pré-requisito do processo ensino-aprendizagem e de avaliação, apresentado à professora doutora Adriana Helena Moreira, responsável pela disciplina de Anatomia e Organografia Vegetal, ofertada ao curso de Ciências Biológicas na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 10. O fruto do cacaueiro conquistou o mundo através do chocolate. A planta originária da bacia amazônica e, consequentemente, do Brasil, com ramificações na Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru e também foi plantada no sul do estado da Bahia, no meio da Mata Atlântica. O cacau é uma das culturas mais fascinantes do planeta e é também pioneira no manejo sustentável. Como falei anteriormente, nesse estudo vamos compartilhar com vocês, além de informações ecoeconômicas da cultura, também as características gerais da árvore do cacau, bem como detalhar os aspectos proeminentes da anatomia foliar do cacaueiro. Apesar do cacau ser originário da bacia amazônica que possui clima equatorial, um clima quente e chuvoso, no Brasil, seu cultivo também foi próspero dentro da Mata Atlântica. Isso aconteceu em razão da Mata Atlântica ficar localizada na região costeira do nosso país e, por isso, receber massas de ar úmidas do Oceano Atlântico, conseguindo assim ter características climáticas parecidas ao da floresta equatorial, principalmente no sentido pluviométrico. A Mata Atlântica é considerada uma das florestas com maior biodiversidade do planeta e, infelizmente, uma das mais ameaçadas de extinção. Todos sabemos que os colonizadores vieram ao Brasil através do mar e nossa região costeira foi a primeira a ser explorada e, consequentemente, devastada. E é aí que entra o plantio do cacau como responsável por preservar boa parte da mata. O cacau precisava de sombra e chuva, então foi plantado exatamente dentro da Mata Atlântica, localizada na região costeira do Brasil. E foi assim que a plantação de cacau se tornou responsável pelo mantenimento de boa parte da biodiversidade da mata. Trata-se do cultivo conhecido como cacau cabruca. O cacaueiro Theobroma cacao é árvore angiosperma perennifolia que dá origem ao fruto chamado cacau. Pertencente à família Malvaceae, o cacaueiro é originário da bacia do rio Amazonas, na América do Sul. Em ambientes sombreados de florestas e sem poda humana, sua altura pode chegar a 20 metros. Contudo, em condições de cultivo, usualmente sua altura varia de 3 a 5 metros. O tronco apresenta ramos esgalhados formando a copa, e seu caule ereto possui casca lisa e verde durante os primeiros 2 anos, e cor cinza escuro de superfície irregular na planta adulta. As folhas medem de 15 a 35 centímetros de comprimento, com 8 a 10 centímetros de largura. As colorações das folhas passam por 3 etapas. A princípio são rosadas, posteriormente ganham a cor bronze escuro e ao final ganham uma estrutura mais rígida e passam a ter uma coloração verde. As flores são hermafroditas, ou seja, possuem órgãos masculinos e femininos. Os masculinos são chamados estames e femininos estigmas. Quando pequenas, apresentam-se amarelo-avermelhadas, inodoras e pouco atraentes. Nascem unidas ao tronco no período de dezembro a abril e delas se originam as bagas ou frutos. Seus frutos medem até 25 centímetros de comprimento e adquirem, quando maduros, tonalidade esverdeada, amarela ou roxa. Eles pendem ao longo de todo o tronco da árvore, ficando quase totalmente ao alcance das mãos do homem. A superfície é percorrida por sulcos longitudinais e superficiais de casca dura.
Contém polpa mucilaginosa, branca ou rosa. O fruto também apresenta o pericarpo espesso e suas sementes são matéria-prima para o apreciado chocolate. O sistema radicular do cacaueiro consta normalmente de uma raiz principal pivotante, como podemos ver na imagem, em forma de espigão, que atinge uma profundidade variável entre 1 e 2 metros, como função principal a fixação da planta. Dela parte ramificações laterais, responsáveis pela nutrição mineral da planta. São maiores nas proximidades da superfície do terreno, mas se subdividem formando uma rede. A folha, seja ela de qualquer espécie, é a continuidade morfológica do caule. É no limbo que acontece a função mais importante da planta. O limbo é toda a parte lisa da folha, livre de nervuras, e é nessa região que acontece a fotossíntese, respiração e também o processo de transpiração da planta. O limbo é essa parte lisa da folha. E como falei anteriormente, é no limbo que acontece a função mais importante da folha, que é a fotossíntese, e também o processo de transpiração da planta. Em resumo, a fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência e é uma das principais fontes de energia da natureza, não só para os vegetais, mas para vários outros seres vivos. Vamos conhecer a estrutura da folha mais de perto? Esse desenho que eu estou mostrando para você, ele é estilizado. Ele representa uma folha cortada e sua estrutura externa e interna desenhada de forma a proporcionar uma melhor compreensão dessa estrutura. Esses pelos observados nesse desenho, estão logo aqui acima, no caso da folha do cacaueiro, são chamados de tricomas. E em ambas as faces da folha ocorrem dois tipos de tricomas tectores, estrelados e simples, localizados principalmente na nervura principal. E dois tipos de tricomas glandulares, um de haste longa e um curto, localizado em todas as nervuras. Podemos também observar, através dessa figura, a existência de estômatos, do tipo anomocítico, localizado na epiderme inferior, que é onde ocorrem as trocas gasosas. Aqui ele está bem localizado, bem aqui abaixo, né? Aqui na epiderme inferior. E também podemos ter aqui uma visão geral dele, né? Bem ampliada. Isso quer dizer que a fotossíntese é possível graças à atuação protagonista desses estômatos no processo aí das trocas gasosas. Nessa imagem é possível observar que entre a epiderme superior e a epiderme inferior fica o mesoílo, que é constituído principalmente por parênquima, que por sua vez capta a luz solar para realizar o processo de produção de matéria orgânica, viabilizando assim a fotossíntese. Como podemos ver, existem dois tipos de parênquima: o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Ambos os parênquimas podem ser chamados de parênquimas clorofilianos, por possuírem clorofila em sua composição. O mesoílo da folha do cacau é dorsiventral. O parênquima palissádico é formado por 2 ou 3 camadas. O parênquima lacunoso apresenta células coletoras. Ao longo do mesoílo, predomina feixes colaterais, envolvidos por bainha esclerenquimática que se estende até as epidermes, tanto a superior como a epiderme inferior. Uma das principais mudanças na estrutura do corpo das plantas para a conquista do ambiente de terra firme foi o desenvolvimento de um sistema vascular capaz de transportar água, sais minerais, nutrientes e os compostos orgânicos produzidos durante o processo de fotossíntese. Quando foi mostrado as nervuras da folha,
você viu de forma superficial, mas agora estou mostrando para você como ela é por dentro. Estas nervuras são, na verdade, extensão do caule. A água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta e chega até as folhas pelo caule em forma de seiva, denominada seiva bruta. Então a clorofila e a energia solar transformam os outros ingredientes em glicose. Essa substância é conduzida ao longo dos canais existentes na planta para todas as partes do vegetal. Observe a estrutura em forma de cano, onde está escrito xilema e floema. É pelo xilema que a seiva bruta passa em direção à folha. Essa seiva bruta é atraída devido a um processo de transpiração realizado pelos estômatos que cria uma forma de sucção que permite a atração dessa seiva. Os nutrientes levados pelo xilema às folhas são utilizados no processo de fotossíntese. Os produtos da fotossíntese são levados pelo floema para o resto da planta. Essa seiva elaborada contém açúcares, principalmente a sacarose, e ela passa pelos túbulos do floema por translocação. A partir de agora estarei apresentando o plano de aula, que tem como objetivo geral compreender as características gerais do cacaueiro e discernir sua anatomia foliar. Objetivos específicos: compreender aspectos gerais do cacaueiro, conhecer a anatomia da folha de cacau, discutir aspectos ecológicos relacionados à planta. Metodologia: aula expositiva dialogada. A princípio será explorado o conhecimento prévio do aluno e posteriormente o conteúdo será apresentado em forma de vídeo. Ao final, a fixação do conteúdo acontece com o professor, o orientador, exibindo imagens e provocando o aluno a compartilhar o conhecimento alcançado, orientado, caso necessário. Instrumentos de ensino-aprendizagem: galhos da planta do cacaueiro, folhas de cacau, balas de chocolate, data show. No primeiro momento, nós vamos proporcionar aos alunos um momento lúdico, aclimatando-os para o entendimento da matéria. Para isso será apresentada uma aula expositiva dialogada, tendo como motivação o chocolate. Perguntar quem gosta de chocolate, distribuir as balas e descobrir se eles sabem algo a respeito de como o chocolate é produzido e de onde vem a matéria-prima será nosso argumento para quebrar o gelo. Após conferir o conhecimento prévio dos alunos, vamos conversar com eles sobre curiosidades a respeito de como o cacau preservou enormes corredores de Mata Atlântica. Vamos também, nesse momento, introduzir conhecimento de geografia para falar do clima da floresta equatorial, de onde o cacau foi originado, e comparar com o clima da Mata Atlântica, que fica na região costeira do Brasil. No segundo momento de nosso plano de aula, vamos mostrar, através de vídeo e imagens no Data Show, a estrutura básica de uma planta de cacau e convidá-los a conhecer um pouco mais sobre os mistérios guardados em apenas uma folha. Para conhecer a folha por fora, vamos distribuir as folhas de cacau e apontar suas particularidades macroscópicas. Após esse assunto ser dominado, pedi para que eles rasguem um pedaço das folhas e descubram o que há entre a parte de cima e a parte de baixo da folha. Depois que chegarmos à conclusão que não há nada para ver, passarei a explicar que é preciso um aparelho especial para ver os aspectos microscópicos da folha. A partir daí, vou mostrar desenhos, mostrar esses aspectos microscópicos e dissertar sobre cada um deles. No terceiro momento, disponibilizar um conteúdo gravado em formato de MP4, mostrando tudo o que foi abordado, tanto no primeiro momento quanto no segundo momento. Esse artifício será importante para que o aluno possa acessar o assunto sempre que precisar. A partir deste conteúdo, ele será orientado a fazer um mapa conceitual para facilitar a fixação. Entendemos então que a botânica é um campo vasto e que o assunto abordado neste texto merece muito mais estudo
do que apenas uma pesquisa superficial em um período limitado. Precisamos de muito mais debates e pessoas vocacionadas, dedicadas a pesquisar e formalizar informações de forma sistemática e de maneira didática para vencermos o desafio de passar de forma menos traumática o conhecimento para os alunos. Com relação ao estudo da anatomia da folha e seus aspectos morfológicos, trata-se de um universo de informações e conexões com muitas variáveis. Para estudar de forma detalhada, seria preciso mais tempo dedicado à pesquisa, de preferência utilizando ferramentas científicas e trabalho de campo. Tanto a abordagem morfológica como a econômica e a ecológica mostram um campo rico, apaixonante e relevante para a sobrevivência. Percebemos assim a importância de que assuntos sejam discutidos e estudados de forma interdisciplinar para ser compreendido a partir de um ângulo mais amplo.